Saiba como seu prefeito pode reduzir o desemprego na sua cidade pagando auxílio emergencial. Que a paz esteja com vocês. Eu sou Franklin Maciel e hoje o nosso objetivo é provar como o pagamento de auxílio emergencial ajuda na geração de empregos na sua cidade e como prefeituras e estados podem investir nesses programas para reduzir o desemprego, violência e outros problemas sociais na sua cidade. Antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para estar sempre recebendo informações fresquinhas para entender o que está acontecendo e assim encontrar melhores caminhos. Margaret Thatcher, ex-ministra da Inglaterra e espécie de musa dos neoliberais, cunhou certa vez uma frase que você já deve ter escutado por aí. O melhor programa social é o emprego. Legal, não é? Mas o que fazer se não tem emprego para todo mundo? O desemprego e a falta de ocupação, que já eram um problema que só vinha aumentando nos últimos 6 anos, em razão das reformas neoliberais vendidas pelos governos Temer e Bolsonaro como soluções mágicas para problemas sociais, e que você já deve ter percebido que eram só bravatas para tirar seus direitos e reduzir a renda da sua família, explodiram ano passado com a sindemia do coronavírus, justamente por conta de reformas como a trabalhista e previdenciária, que tiraram o seguro que o trabalhador tinha para horas de emergência. É como se o governo fosse um circo e você o equilibrista na corda bamba. E o governo, para animar a plateia chamada mercado, tirasse a rede de proteção que te segurava caso você caísse. E quem não se esborrachou desde que tiraram a rede? Mas se não tem emprego para todo mundo e se o governo não faz nenhum esforço claro para gerar emprego, a frase da Thatcher fica meio sem sentido, não fica? Por exemplo, adianta o presidente Bolsonaro bravatar todo dia que tem que liberar geral para as pessoas poderem trabalhar em meio a uma crise sanitária que ele mesmo faz muito pouco para resolver, se não tem emprego para mais de 20 milhões de pessoas e o restante está sobrevivendo de bicos, ou só mantendo o negócio aberto para não fechar as portas de vez? A prática desse último ano já mostrou que isso não resolve e só empurra o problema com a barriga, porque você se esforça mais que o normal para produzir algo para vender, mas as pessoas não têm como consumir porque a maioria está em sérias dificuldades financeiras, que ficam ainda mais graves quando alguém adoece em casa e vem até a óbito. Pense, por exemplo, como fica uma família que tinha um pai e uma mãe, como arrimo dessa família, que está segurando as pontas em casa e essa pessoa pega a Covid e morre. O que acontece com aquela família? E como a gente resolve então? Existe uma frase capitalista que é bem mais eficiente que a do trabalho como o programa social da Thatcher para justificar cortar direitos e que é: dinheiro faz dinheiro. Sim, não é o emprego que faz dinheiro, é o dinheiro que faz dinheiro. Se você só tem sua mão de obra para oferecer no mercado de trabalho saturado, como você vai fazer dinheiro? Imagine que na crise você lembre que é uma boa cozinheira, um bom mecânico de carros e pense: vou viver de fazer bolos e consertar veículos em casa, virando empreendedor de mim mesmo. Mas aí você esbarra no grande problema. Sem dinheiro para comprar forma, ingrediente, fogão industrial, gás que sobe todo mês e principalmente para divulgar o seu trabalho para que as pessoas saibam que você faz bolos incríveis, não adianta toda a sua habilidade que ela não vai para frente. E é aí que entra o auxílio emergencial, que nem deveria ser um auxílio, mas a implementação da renda básica de cidadania, que foi aprovada há mais de 17 anos pelo senador Eduardo Suplicy e que até hoje não foi implantada, usando as velhas e mentirosas desculpas de sempre de que não tem dinheiro. Tem sim, e nós vamos explicar detalhadamente em um outro vídeo. Mas voltando ao auxílio emergencial, que na prática é garantir o mínimo de dinheiro no seu bolso para que você sobreviva dignamente e faça dinheiro, você garante de cara que essas milhões de pessoas que têm talentos, vocações e necessidades, de cara retornem ao mercado de consumo. Com isso, garantindo que a economia real gire e não só sejam mantidos os atuais empregos de quem ainda não perdeu, como se crie demanda por mais empregos, para atender a esse enorme contingente de milhões de pessoas que estão fora da economia e que agora retornam. Isso não é apenas teoria, aconteceu na prática no Brasil ano passado.
A economia do Brasil, que nos 2 primeiros trimestres do ano passado, sem qualquer auxílio do governo, que resistia em transferir dinheiro para o povo, mas distribui à vontade para meia dúzia de banqueiros e bilionários, despencou no primeiro trimestre menos 1,5% e no segundo trimestre 9,6%. Reagiu fortemente no terceiro em 7,7%, porque o governo injetou no bolso de milhões de brasileiros um auxílio de apenas R$ 600 por mês. Já no último trimestre do ano passado, onde o governo Bolsonaro cortou pela metade o auxílio, caiu também para menos da metade o desempenho da economia, dos 7,7% para 3,4%. Portanto, foi graças ao auxílio, ao respeitar a regra primeira do capitalismo, de que dinheiro faz dinheiro, e universalizar esse direito para todo mundo, que muito emprego foi mantido e até gerado. Mas se funciona, por que então o governo cria tantas desculpas para não fazer? Posso afirmar para você com toda segurança de que não é porque não tem dinheiro. Até porque a maior parte desse dinheiro injetado na economia através do auxílio emergencial já retornou em forma de impostos para o cofre do próprio governo. E a resposta é cruel, mas simples. Porque pessoas com dinheiro no bolso se sentem mais seguras e, estando mais seguras, não assumem riscos desnecessários. Uma pessoa que tenha garantido pelo menos o dinheiro mínimo para comer, vestir, morar, vai pensar 2 vezes antes de sujeitar a um serviço degradante em troca de um prato de comida. Vai pensar 2 vezes antes de fazer uma loucura como roubar, assaltar alguém, porque ela passa a ter algo a perder. Então chegamos ao ponto. Se o governo Bolsonaro claramente faz de tudo para não amenizar o problema, evitando pagar um auxílio emergencial decente, por que então não o fazem governadores e prefeitos? A desculpa inicial de prefeitos e governadores é de que não poderiam contrair dívidas como o governo federal pode, assim como imprimir dinheiro, como o governo federal pode. Sim, o presidente, que toda hora diz que não pode fazer nada e que não deixam de fazer nada, tem poder dado pelo povo e pela Constituição para imprimir dinheiro e fazer chegar até você. E não é só aqui não, nos Estados Unidos também. Tanto que foi a primeira coisa que o novo presidente Biden fez e está recuperando empregos e baixando as mortes por Covid com essa medida. E é a prova de que governos estaduais e prefeituras podem pagar o auxílio que Bolsonaro não quer pagar. Foi essa semana quando o governador do Rio de Janeiro, o estado mais falido do país, sancionou uma lei para pagar R$ 300 de auxílio até o final do ano para ajudar as famílias cariocas. Se o Rio de Janeiro, quebrado, consegue pagar o auxílio para socorrer as pessoas e movimentar a economia do Rio de Janeiro, por que o rico estado de São Paulo de Dória e uma cidade rica como São José dos Campos não podem criar um programa de auxílio emergencial para reativar a economia e o emprego locais? Vamos usar como exemplo o caso de São José dos Campos, minha cidade natal e uma das mais ricas do país. No começo do ano, o prefeito Ramute, do PSDB de Dória, anunciou que sobrou no caixa da prefeitura centenas de milhões de reais do ano passado que não foram aplicados. Na outra ponta, São José foi uma das cidades que mais perdeu empregos formais e informais no país, em comparação com a média das cidades brasileiras, chegando a cerca de 80 mil desempregados, segundo estimativas. Quando você olha para as alternativas convencionais para gerar emprego da Prefeitura de São José, como o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, você vê mais gente empregada como funcionário da Prefeitura no PAT que vagas disponíveis para os desempregados, em média de 20 a 30 vagas de emprego para uma cidade com 80 mil desempregados que não conseguem emprego. Ou seja, abrindo ou fechando comércio, essas pessoas não têm como trabalhar porque não tem emprego na cidade. Na outra ponta, além dos milhões que sobraram no caixa da prefeitura, que aumentou a arrecadação mesmo com a pandemia, só na obra de um ginásio o prefeito gastou mais de 71 milhões, sendo 38 milhões a mais que o valor inicialmente orçado. Deste modo fica a pergunta: se a prefeitura tinha 38 milhões a mais no caixa para gastar na construção de um ginásio de esportes, por que não investe 48 milhões para pagar 2 parcelas de R$ 300 em auxílio emergencial
para cada uma das 80 mil pessoas na cidade que, por mais que se esforcem, não encontram empregos de jeito nenhum na cidade, que não gera oportunidades. Agora imagine esses 48 milhões girando na economia local de São José dos Campos, salvando os empregos que ainda existem e ainda criando outros, porque aumentou a demanda de consumo dentro da cidade. Numa simples tacada, a prefeitura socorreria 80 mil famílias que estão passando necessidades sérias, como até falta de ter o que comer, e ainda ajudaria todo o comércio local, que de uma hora para outra teria mais 80 mil pessoas consumindo em seus estabelecimentos. Isso é o que se chama de espiral da prosperidade, onde você ajuda um grupo e essa ajuda vai se multiplicando por toda a comunidade. Viu como investir no povo dá lucro e gera riquezas e oportunidades para todos? E você, o que pensa disso? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, nos siga no Instagram e vamos juntos trabalhar para que essa espiral de prosperidade chegue a todo o país, começando pela sua cidade. Até o próximo vídeo.